O medo é um estado emocional comum e completamente natural. Eu arrisco dizer que todo mundo já teve uma sensação em algum momento da vida, né? Então, pensando nisso, a nossa equipe foi até as ruas de Belo Horizonte para saber do que as pessoas têm medo. Vamos conferir. Inseto, cobra, medo de morrer, acho que eu tenho medo de morrer. Tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Eu tenho medo de aranha e de barata também. Eu tenho muito medo de escuro. Eu tenho medo de não conseguir chegar lá, de não ser o que eu espero pra mim. Acho que eu tenho medo da morte. Da morte, de ver o sofrimento da minha família, ver minha família sofrendo. É isso. Medo de verdade? Inseto e de morrer. Eu tenho bastante medo de ficar sozinha. E às vezes eu tenho medo do nada, assim, do escuro. Então, eu tenho muito medo de filme de terror, de fantasmas e essas coisas assim. De sangue e de formiga. Atualmente só de rato mesmo. Eu tenho medo de não conseguir alcançar meus objetivos, de não chegar no sucesso, tanto profissional, quanto acadêmico, quanto social, assim, né? Eu acho que eu tenho medo de não atender as expectativas, tanto dos outros, quanto as minhas também, principalmente as minhas. Tenho medo de borboleta. Eu tenho medo de aranha. De tubarão. Essa sensação de medo realmente é muito diversa e particular, né? Mas você sabe quando ela se transforma em pânico, um medo irracional que paralisa? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Alexandre Pereira, médico psiquiatra cooperado da Unimed BH. Doutor Alexandre, seja bem-vindo ao De Bem com Você, é um prazer ter você aqui com a gente. Sim, obrigado, um prazer também. Pois é, a gente viu aqui, né, o depoimento do pessoal das ruas de Belo Horizonte e são diversos medos, né? Inclusive, vamos começar, doutor Alexandre, já diferenciando, né? Qual que é a diferença entre medo e fobia? Porque o pessoal falou ali, medo de tubarão, medo de não chegar lá, né? Como que a gente consegue diferenciar? Sem dúvida. O medo realmente é uma sensação importante, né, de preservação da vida. Sem medo a gente não toma cautelas, né? Nós não identificamos riscos, perigos, né? E que podem ser evitados, não é? Ou seja, a gente pode correr de um risco, de um perigo, a gente pode enfrentá-lo. Então, essas questões são importantes. Então, ter medo é um processo evolutivo, né? O medo é uma sensação, uma emoção que vem principalmente com os mamíferos, né? A partir dos mamíferos, a gente começa a desenvolver isso de maneira mais consistente. E o homem, pela capacidade que ele tem de abstração, de projeção no futuro, né? De retorno ao passado, isso se torna mais complexo. Você veja que tem pessoas que falam muito sobre medo de morrer, sobre medo, por exemplo, de não dar certo na vida, né? São todas preocupações absolutamente humanas. Não tem um animal que se preocupa com isso. Ele vai ser bem sucedido, né? Na carreira, na vida amorosa, isso não existe. Porque o animal ele tem uma relação muito cotidiana, muito concreta com a realidade dele. É o aqui e o agora, né? Nós não, nós temos uma tendência a projetar as coisas para o futuro. Então, a gente percebe que tem um futuro pela frente. Então, esse medo, por exemplo, de morrer, de ficar sozinho, solitário, né? São medos que nossa espécie tem, né? Então, esses são medos que a gente poderia dizer que são medos relativamente normais, né? Claro que se a pessoa extrapola muito isso começa a consumir a pessoa, começa a gerar um nível de sofrimento muito grande, aí a gente tem que pensar realmente se ela não precisa de algum acompanhamento psicológico para identificar por que ela se mobiliza tanto em relação a esses elementos, né? Por que isso gera um sofrimento tão grande para ela? Então, eu acho que a gente pode pensar um pouco dessa forma. Ou seja, medo, então, é uma sensação normal, natural, desde que ela não nos consuma, né? Não gere realmente, como você falou, uma paralisia das ações, não é isso? Já a fobia tem uma relação mais irracional com o medo, né? São elementos irracionais, geralmente são coisas inconscientes, a gente não constrói, porque não é um objeto muito específico, às vezes, o que gera realmente risco objetivo para a pessoa. Por exemplo, fobia de formiga. Ora, veja bem a proporção minha, né, de uma formiga. A formiga nunca vai ter condição de me prejudicar gravemente, não é isso? Você vai lá e pisa na formiguinha, coitadinha, né? Então, você ter um medo exacerbado de uma formiga, a ponto de não conseguir chegar próximo, se você enxergar uma formiga, você sai correndo, aí realmente já é um medo irracional, né? Aí a gente vai estar mais no campo da fobia do que do medo propriamente dito.
Pois é, são fobias específicas, né? O pessoal falou ali de diversas fobias, a gente pode citar várias. Acho que não existe um catálogo de fobias, né? É muito particular. Sem dúvida. Cada um vai construindo a sua, dentro um pouco, inclusive, da sua realidade, né? Da sua realidade, do cotidiano, etc., das suas experiências prévias, né? A partir daí que a gente, de certa maneira, de maneira inconsciente, escolhe esse objeto fóbico, não é? Porque não é uma consciência, não é uma escolha objetiva, não é isso? Sim. Então tem alguma coisa na história daquela pessoa, no desenvolvimento principalmente infantil, ali na construção da personalidade, que gerou algum evento potencialmente traumático, potencialmente temeroso, e aí você tem um mecanismo de defesa que ocorre, que opera ali, que de alguma maneira desvia, né, aquele elemento de perigo para um objeto qualquer, um objeto específico qualquer, tá certo? Então não deixa de ser um certo mecanismo de defesa, essa questão dessa projeção para um objeto fóbico, tá certo? Então é um pouco dentro daí que a gente observa essa psicodinâmica dos quadros fóbicos. E a gente consegue definir aqui assim, as principais fobias, as mais comuns? Algumas pessoas citaram aí, né, questões, por exemplo, de fobia de... Bom, algumas não, mas fobia de altura, de lugares fechados, não é isso? Locais com muita gente, não é isso? Talvez sejam fobias mais comuns. E alguns medos, e algumas fobias de animais específicos, né, que o pessoal citou também, que podem ser geralmente situações mais do cotidiano, né? Algumas são complicadas, porque às vezes você trabalha, precisa, por exemplo, viajar, se deslocar muito, né? Se você tem medo de avião, por exemplo, de locais fechados, isso gera realmente um problema, né? Então a pessoa vai ter que trabalhar isso para poder superar esses elementos, por exemplo, não é isso? Fobia, claustrofobia, a pessoa tem que às vezes tomar elevador, né, todos os dias, subir, descer. Então são situações que a pessoa vai ter que enfrentar, né? Ela pode enfrentar isso sozinha às vezes, mas pode também buscar alguma ajuda se for uma coisa que gera um impedimento, né, da circulação social da pessoa. É isso? Agora, doutor Alexandre, o que é a fobia social? Como que a gente pode definir? A fobia social, normalmente, ela está ligada a comportamentos em que a pessoa se sente muito observada pelos outros, em situações de cotidiano mesmo, né? Então, por exemplo, a pessoa vai falar em público, vai fazer uma palestra, a pessoa vai, eventualmente, às vezes até comer num restaurante, preencher um cheque, assinar um documento. Ela sente que as pessoas estão observando, né, o desempenho dela. Isso gera, então, uma ansiedade importante, né? Então, o contato interpessoal dessas pessoas fica realmente bastante prejudicado. Às vezes interfere na vida de relações amorosas, no trabalho, né? Então, são situações, às vezes, que exigem, sim, uma necessidade de uma abordagem de tratamento. E qual que é a diferença, então, da fobia social para uma timidez, por exemplo? Às vezes é difícil da gente fazer essa diferença, né? Na pessoa tímida, ela tem alguma restrição, mas às vezes ela consegue fazer um enfrentamento razoável. E ela tem essa percepção clara, né? Na fobia social, às vezes, não. Mas você tem razão, às vezes é difícil a gente fazer essa avaliação. A gente tem que verificar um pouquinho a história, né, da pessoa, se é uma coisa que ela tem lá desde trás, desde a infância, que vai construindo ali um traço de personalidade, ou se é alguma coisa que começa a acontecer depois de determinados eventos, né? Então, é uma linha aí, uma limítrofe aí, tênue aí entre essas duas questões. Mas o mais importante é que na fobia social isso gera realmente constrangimento importante, né? E muitas vezes limitações em relação à questão do funcionamento social. E tem diferença entre a fobia social e a agorafobia? Sim. Aí há uma diferença. Na agorafobia, em geral, a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade em espaços com muitas pessoas, né? Elas se sentem mal, sufocadas, abafadas, né? Em locais que ela percebe que tem muita gente, ou que ela vai ter dificuldade para sair, por exemplo. Então, uma pessoa que tem agorafobia, às vezes, dificilmente consegue ir num cinema, por exemplo, né? Ela vai ter uma sensação de que se acontecer alguma coisa ali, e aí o ansioso, ele sempre projeta para o futuro alguma situação trágica, alguma situação que possa acontecer fora do controle dela, né? Então, aí ela fica muito limitada. Tem algumas situações de agorafobia, por exemplo, que a pessoa não sai de casa, né? Sozinha, especialmente. Então, aí são situações muito limitantes. Né? Você imagina você, uma pessoa adulta, não consegue sair sozinha de casa para resolver seus problemas, não é? Só vou à consulta se eu estiver acompanhado, não é? Agora, são situações que você tem possibilidade de tratar, de melhorar, de construir um enfrentamento em relação a isso, né? Pois e qual que é, então, a relação entre a ansiedade com a fobia, né? Como que elas se conectam?
A fobia é, na verdade, a ansiedade, a fobia é um tipo de ansiedade, né? Não deixa de ser aí um quadro que está dentro do mesmo, né? Do mesmo conceito aí, dentro do mesmo vínculo, né? São situações semelhantes e próximas. A fobia é um tipo de ansiedade, né? Um tipo de manifestação ansiosa, não é isso? Que tem como característica fundamental uma situação de evitação, né? A pessoa que tem uma fobia de algum objeto, de alguma situação, a reação dela inicial, natural, ela evitar aquela situação, não é isso? Ou seja, ela ter realmente, toda vez que for ter que enfrentar aquilo ou ter que, né, pensar na possibilidade de, por exemplo, ter que sair, né, e enfrentar esse objeto, né, fóbico, ela já começa a ter, às vezes, uma reação emocional, às vezes até somática mesmo, né, sintomas somáticos, físicos, que já antecipam esse contato com esse objeto. Então, realmente é uma situação difícil de, às vezes, administrar. Pois é, agora a gente pensando assim, nas fobias, né, do modo geral, como que ela se desenvolve, né? A gente consegue definir as causas? Não é simples, não, é difícil. Em geral, por isso que eu comentei um pouquinho no início, geralmente são situações inconscientes, né, que costumam, né, serem construídas, formuladas lá desde a nossa idade infantil mesmo, da primeira infância. Situações que nós somos expostos, desafios iniciais, né, conflitos que somos expostos já no início aí na primeira infância e até mais ou menos 5, 6, 7 anos. E aí nós vamos incorporando isso. E como um mecanismo de defesa, aquilo que eu comentei com você, né? Então, em geral, alguma coisa que geraria um conflito, um sofrimento importante psíquico, aquilo nós, de certa maneira, nos afastamos daquilo e carregamos aquela energia emocional, né, daquela situação traumática e jogamos isso, deslocamos isso para um objeto específico, né? É como se fosse realmente uma habilidade que o nosso cérebro, nosso psiquismo tem, né, de evitar ao máximo o sofrimento, né, o conflito, não é isso? Então é um mecanismo econômico, psíquico, psicodinâmico que nós temos para que a gente possa manter, de certa maneira, a nossa sanidade mental, não é isso? Agora, o fator genético, ele também tem alguma relação? A fobia ela pode ser herdada de alguma forma ou não? Tem fatores de predisposição, né? Fatores de predisposição. Então, por exemplo, pessoas que têm familiares mais ansiosos, geralmente têm uma propensão de serem também mais ansiosos. Mas existe o elemento também da criação, né? Quer dizer, o ambiente que você está é muito importante, né? A forma como você foi criado, se as pessoas que criam você exigem muita expectativa em relação a você ou não. Então, tudo isso também tem um impacto muito grande no desenvolvimento, às vezes, de estruturas ansiosas. Agora, doutora Alexandre, pensando nos impactos, né? Nos impactos que a fobia pode trazer para a qualidade de vida de uma pessoa, quais são os principais? Eu acho que talvez o principal é a impossibilidade da pessoa se desenvolver em alguns campos, né, em algumas áreas, que para elas são muito caras, né, como eu comentei aqui. Quer dizer, uma pessoa que tem uma fobia que gera uma dificuldade de interação social, de convivência, de aproximação né, com o outro, né? Uma fobia que gera, por exemplo, uma dificuldade dela circular socialmente para ir para o trabalho, atividades de lazer importantes. Tudo isso realmente pode gerar um impacto importante, né? Existem fobias que às vezes não têm muita importância, dependendo do contexto da pessoa, né? Então, por exemplo, se ela mora aqui em Belo Horizonte, na cidade, quase não vai ao campo e tem fobia de cobra, né? Provavelmente ela não vai ter essa experiência, né, ao longo da vida dela. Vai ser muito raro ela encontrar uma cobra, né, objetivamente. Então, provavelmente aquilo não vai ter pouca importância na vida dela, né? Então, acho que o tipo de fobia, o objeto aí vai ter uma determinação importante, o impacto, dependendo do tipo de vida que a pessoa tem, não é isso?